Agora vamos calcular, vamos trabalhar com índice de preço. Nós queremos saber o efeito de uma mudança. Nossa preocupação é o efeito sobre o índice de preços decorrente de uma variação na margem de algum setor qualquer. É isso que é o objetivo. O setor de aço aumentou o preço em 5%, ele aumentou a sua margem. Como é que isso afeta o nível geral de preços? Essa é a pergunta. Eu poderia inverter essa matriz aqui, mas ele vai propor um truque, que é o seguinte. O índice de preços, vamos colocar aqui, o índice deflator implícito do produto. É um nome imponente. O que é? Tem vários índices de preço. Tem índice de custo de vida, o índice geral de preço do Brasil, tem índice de preço consumidor ampliado e tem um que se chama índice deflator implícito do produto. É um índice de preço cujos pesos de cada preço são dados pela participação deles no produto nacional. Então você pega o produto nacional bruto brasileiro, que deve ser 2.111 trilhões. Eu vi no jornal, por isso que eu acho que é mais ou menos isso. 2.111, 2.111, a última estimativa. Esse é o produto nacional bruto brasileiro estimado a preço de mercado, ao preço de 2012, final de 2011. Aí eu tenho para cada setor o valor adicionado e o preço o produto daquele setor vezes o preço. E divido por um produto nacional bruto real. É um produto nacional bruto calculado como se os preços fossem os preços do ano anterior. Divido um pelo outro é quanto foi a inflação. Tá certo? É o melhor ou é um bom índice de preços, que só é apresentado no começo do ano seguinte. O índice geral de preço sai toda 15 dias, mensal. O IPCA sai todo mês. A FIPE sai todo mês. Esse aí sai uma vez por ano. Porque você precisa fazer o cálculo das contas nacionais, saber quanto que é o produto nacional bruto nominal, depois recalcular o produto nacional em termos reais. Eu pego quanto foi produzido de aço? 30 toneladas, que foram vendidas em 2011 a R$100 a tonelada. Então, tira esses R$100, que é o preço de 2011, pega o preço de 2010 e calcula. E assim para o automóvel, para o feijão, para o arroz, para a batata, para todos os produtos. Então, aqui você tem um produto nacional bruto real. Em cima, o nominal, divide um pelo outro, dá quanto foi a inflação medida pelo deflator implícito do produto. Certo? É um assunto, vamos dizer, é o kit básico dos economistas. Por isso que eu estou dizendo que vocês deveriam saber. É o kit, quer dizer, faz parte das caixinhas de instrumentos que vocês têm quando vão trabalhar. Saber como é que calcula o IGP, o IPCA, quando é que ele é publicado, e o deflator implícito do produto. Para vocês não esquecerem a história. Em 1973, não sei se já contei, o índice de inflação foi 16% medido pelo IGP. Caiu abaixo, muito abaixo do que havia sido a promessa do ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, ao presidente Marechal Emílio Garrastazu Médici. Certo? Ele prometeu 20, chegou a 16. Aí acaba o governo Médici e assume o presidente Geisel. O ministro Delfim, que era amigo, né, colaborador do Médici, é visto como adversário pelo Geisel, por razões políticas. Calcula-se o deflator implícito do produto é muito maior do que o IGP. O IGP era
16, o deflator deu 23. E aí os jornais começam a falar sobre uma fraude no índice de preços. A fraude, eu já apontei para vocês, era a manipulação dos produtos importantes no mercado do Rio, porque o IGP é calculado com base em preços de produtos do Rio. Então, se ia faltar tomate, o ministro da Fazenda mandava encher os mercados do Rio de tomate para o preço do tomate cair e o índice cair. Essa era uma das práticas. Mas foi um grande escândalo, a fraude de 73. Ela foi avaliada pela comparação do deflator implícito com o IGP, tá certo? Para não esquecer o que é. Havia um colega nosso, professor, já não sei se já contei, se contei, desculpe, que não está mais na faculdade, que ele dava aula sobre como controlar. Ele não se preparava, e o que ele estava fazendo era isso. Então ele ensinava para os alunos como controlar o índice de preço, que era enchendo de tomate, ou de cebola, ou de batata, ou de automóvel, o mercado do Rio, onde se calculava o índice de preço. Então, o deflator implícito, tudo isso foi para explicar o que é o deflator implícito para os alunos que não sabiam o que era. É calculado assim, ó, um vetor P vezes Y, P do ano 2011, Y do ano 2011, dividido pelo produto 2011 vezes o vetor P0 do ano anterior. Aqui está o truque. O que é PY? O de cima. PY é P primeiro, né? Olha aqui, P é... Cadê o P? P é isso daqui. É o número 3. De 3 e de 2. Então, PY é WL mais M menos A menos 1. E Y, quanto é? De 2, olha lá. Y é 1 menos A de X. Tudo isso dividido por P0, Y. Oh, qual que é o truque? Multiplicando P por Y, a matriz desaparece. Aquele montão de números cai fora. Então, PY sobre P0Y é igual a WL mais M vezes X, dividido por P0Y. Ele chegou a uma expressão livre da imensa matriz Leontief, que liga os preços à quantidade produzida bruta de cada produto, vezes o salário, vezes a margem. Agora, como é que responde essa pergunta aqui? Quanto varia o índice de preço quando varia a margem de um produto? Então, ele vai calcular dPY, perdão, dPY, P0Y, quanto varia esse índice, quando varia MI, a margem de um setor qualquer. E a resposta é XI vezes XI. Faltando um pezinho aqui. XI. Ou seja, se a gente quiser, ó, dPY, P0Y é igual a XI dMI. O índice de preços varia por um número dado por quanto aumentou a margem vezes a produção bruta. Quanto que aumentou a margem multiplica um número pelo outro. Isso aí dá o impacto do aumento do preço do aço no nível geral de preços.
supondo que todos os setores da economia são oligopolizados ou concorrência com produção com diferenciação. Ou seja, que toda a economia trabalhe com markup. Ele faz as contas, os 5% de aumento da margem, vezes a produção bruta de aço, dá 0,03% do índice geral de preço. Ou seja, não é nada para o nível geral de preço. Não causa inflação. Eu fiz as mesmas contas para saber o impacto do aumento do preço do petróleo na inflação brasileira. O que eu fiz? Eu peguei toda a importação de petróleo em quantidade, a produção interna era merreca, mais a produção interna, dá sei lá, 1 milhão de barris por dia vezes 360 dias. Então dá 360 milhões de barris de petróleo. O chute, né? Isso aí foi em 1974. Multipliquei o preço por 4, então a margem aumentou 4 vezes, aumentou 400%, né? E dividi pelo PIB, dá 5%. A inflação foi de 20 para 40. Então, nenhum aumento de preço isolado gera uma inflação. Mesmo levando em conta, o que está aí sendo levado em conta? Que todos os setores repassam aumento de preço. Então, aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço da gasolina, aumenta o táxi. Aumentou o preço do táxi, aumenta o custo do dentista que vai em casa, ou do dentista que vai trabalhar de táxi. Aumenta o custo de para todo trabalhador que vai trabalhar de ônibus, que aumentou o preço da tarifa de ônibus. Ele ganha esse aumento de salário. Aumentando o salário, aumenta o preço de todos os produtos que os trabalhadores fazem, que é o PNB inteiro. Soma isso tudo, não justifica a inflação. Havendo repasses, seguindo o raciocínio comum, intuitivo. Puxa, mas gasolina usa em tudo, então se todo mundo repassar vai dar abaixo da taxa de inflação. Ele mostra que não. Mesmo na hipótese mais desfavorável para a sua tese, na hipótese que todos os preços são fixados em markup. Não é realista, porque no caso do Brasil, 20% talvez do PNB, 15% é agricultura. Então eu teria que trabalhar essa matriz aqui, teria que ser uma matriz só dos setores com markup. É uma matriz menor, uma partição dessa matriz aí. Tinha que tirar a agricultura. Mesmo assim, sem fazer essas correções, o impacto é irrelevante. Não é por aí que se dá a inflação de custos. É um resultado chocante. Será que os monetaristas têm razão? É a liquidez que faz com que a inflação aumente? Por que o governo americano estava preocupado com o preço do aço? Na história da inflação brasileira, esse tipo de argumento aparece com os líderes sindicais. Eles diziam o seguinte: se aumentar o salário nominal acima da inflação, ou seja, tiver um aumento real, na época a inflação era alta, de todo o setor metalúrgico, o preço do automóvel aumenta 3%. A inflação era 100% ao ano. Então, por que vocês, governo militar, não deixam que nós, Sindicato dos Metalúrgicos, e a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, por que vocês não deixam a gente à vontade para negociar salários? Nós aumentamos 10%, o aumento do preço é 3%, 3% é irrelevante. Isso era o argumento do Lula, do Medeiros, eu me lembro de ambos falando. Por que o governo se mete? Ele se metia, na época, através de lei salarial, e um acordo salarial entre trabalhadores e empregados precisava ser ratificado pelo governo, senão não valia. Então, na mesa de negociação estava a Anfávia, sindicatos metalúrgicos e representando o governo. E fazendo as contas, chegava a esse número, é irrelevante.
Não pode. Por quê? A explicação não está na pressão de custos. E aparece nesse artigo. A explicação de um aumento, do impacto de um aumento de preços na inflação só é significante se outros setores invejosos quiserem, primeiro eu vou chamá-los de invejosos, quiserem aumentar os seus preços também. Eu vou abandonar as matrizes e vou colocar o índice de preço aqui qualquer. P, A1, P1, é um produto qualquer, mais A2, P2, mais um setor de preços que não é, bom, mais A3, P3. 3 produtos. Vamos dizer que P1 resolva fixar os preços em função de P. Ele quer receber agora, não em moeda nacional, em P1, mas ele quer receber levando em conta o nível geral de preços. Virou economista, livrou-se da ilusão monetária. Ele está pouco ligando se é R$1.000, 2.000 cruzeiros, $1.000. Ele quer que a sua remuneração seja ligada ao índice geral de preços. Por isso que eu disse, virou economista. Aí, o que acontece? P, colocando alfa em evidência, vai ser igual a A2P2 mais A3P3 e aqui embaixo vai ficar 1 menos A1 alfa de alfa. Aqui aparece o multiplicador 1 menos A1, 1 sobre alfa de A2, P2 mais A3, P3. Esse setor aqui, P1, o produtor de 1, pediu para ser indexado na linguagem brasileira, com o grau de perfeição alfa, é uma proporção do nível geral de preços. Agora, se mudar o P2 ou o P3, gera uma inflação muito maior do que aquela projetada. Por quê? Porque um setor da economia, o setor 1, não acredita mais na moeda nacional. Ele quer receber em moeda nacional corrigida pelo índice de preços. É isso que justificaria uma inflação grande. É o que os estruturalistas chamavam de propagação. E é o que nós, que vivemos no período de indexação, chamamos de indexação. No limite, essa inflação chegará ao infinito. Se além do P1 entrar nessa brincadeira o P2, ali você vai ter 1 menos A1 menos A2. O multiplicador fica maior. Se o P3 também entrar, vira infinito. A inflação vai para o infinito. Entendem por quê, não? É fácil. Nós aqui, vamos supor que sejamos uma economia. Todos nós recebemos os nossos salários, bolsas, mesada, em 100 cruzeiros por mês. Aí, esse lado da classe aqui fala, olha, 100 cruzeiros, eu quero indexar. Quando aumenta a inflação, o lado esquerdo vai ficar para trás. O lado direito vai ser reajustado imediatamente. A inflação vai ser maior. Que qualquer aumento de inflação, o lado direito da classe quer igual. Se o lado esquerdo falar, eu também não quero mais reais, eu quero receber numa moeda corrigida, a moeda nacional passa a não ter valor nenhum, porque é tudo índice de preço. A inflação vai para o infinito. Aumenta um cruzeiro, um pagamento aqui, todos os preços aumentam um cruzeiro, o equivalente a um cruzeiro. Tá certo? A inflação chega ao infinito. Eu posso explicar isso dizendo, olha, se 1 menos A1
vezes alfa tender a 0, isso aqui vai para 1 e o A1 cresce, o nível geral de preços tende a infinito. Chegamos a 2 resultados muito importantes, que estão presentes desde a primeira aula, de algumas aulas. Para existir moeda nacional, é preciso que um setor importante da economia, ao ser perguntado quanto vale R$1, responda: R$1 vale R$1. Se ele for um economista ou um trabalhador que fala, não, R$1 eu não sei quanto vale, eu quero ver quanto foi a inflação do período do mês passado para este mês. Ele começa a propor que o seu preço seja indexado. E a inflação começa a subir. O que nós chamamos nos modelos pedagógicos e SLM de ilusão monetária, que permite que quando a inflação suba o emprego aumente, tem uma outra importância. É essa chamada ilusão monetária que garante a estabilidade do valor da moeda. Se ninguém tiver alguma ilusão monetária, ou ilusão propriamente dita, ou contrato que torne rígido o valor nominal dos seus preços, se isso não existir na economia, nós caímos numa economia real, ou seja, uma economia onde não existe moeda. E essa não é a economia capitalista. Uma economia de trocas. Não há possibilidade de uma economia ter uma moeda nacional ser totalmente indexada. O resultado desse artigo é o repasse de custos, ainda que seja generalizado, isso não causa inflação grande, causa alguma inflação muito pequena. Quer dizer, você aumentou o preço da gasolina, aumenta o preço do trigo, que aumenta o preço do pão e aumenta o preço de outros produtos, isso não causa inflação. O resultado quantitativo mostra que o efeito é pequeno. O que causa a inflação é aumenta o preço do petróleo, fala, opa, eu não confio mais no valor da moeda. Eu quero que o meu preço seja indexado ao índice geral de preço, que não tem nada a ver com a inflação de custo. É um outro tipo de reação dos preços, diferente da reação motivada por um aumento de custos. Quer dizer, a ideia de ter uma economia indexada e à prova de inflação é uma ideia que não tem sustentação lógica. Por que eu fiz essa afirmação? Porque de 1964 a 1985, o discurso de todos os economistas brasileiros era: aqui a inflação não é problema, aqui no Brasil, porque nós somos indexados. Ela não causa as dificuldades que causam em outros países. Então a inflação era 20%, 30%, o discurso nosso que eu digo, dos brasileiros acadêmicos escrevendo artigos, ou dos brasileiros negociando com a FMI ou com os bancos estrangeiros, era: não, a inflação aqui não é um problema. Uma vez, a inflação, além da indexação, o Brasil criou mecanismos de proteção para as empresas do ponto de vista fiscal que a inflação causaria. Ele passou a permitir a correção monetária dos balanços. Na realidade, ele permitia a correção monetária do capital de giro próprio. Uma empresa trabalha com dinheiro, né? Então, se a inflação é de 20%, os cruzeiros que ela tinha no começo do ano não são suficientes no fim do ano, ela precisa de mais 20%. Então, é um ativo a mais, um custo a mais para a empresa que o governo permitia abater do imposto de renda, para que o imposto de renda não fosse muito alto. Então, o balanço também era protegido pela indexação. Mas, o ponto de vista na maioria, consensual,
dos economistas brasileiros de 64 a 94 é que aqui a inflação é um problema de menor importância, porque nós temos indexação. É uma diferença sutil, mas uma diferença importante. Não adianta controlar o preço do aço. Você precisa impedir, ou do petróleo, se o objetivo é combater a inflação. O que você precisa é evitar a propagação. Você precisa evitar que aquele aumento de preços gere incerteza nos demais agentes da economia que passem a desconfiar do valor da moeda, do valor nominal da moeda, e fiquem interessados no valor real. Se vocês quiserem uma conclusão cínica ou irônica, uma boa forma de combater a inflação seria fechar a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e impedir qualquer outro engraçadinho de calcular índice geral de preços. Tá certo? Aí ninguém saberia o que é inflação, cada um ia olhar para o seu próprio preço, reclamar do seu próprio preço, mas não seria mais difícil desconfiar do valor da moeda. No livro Violência da Moeda, que é escrito pelo Attali, esqueci o nome, e pelo Orleans, os franceses, que são mais literários que os americanos, e estão dados a grandes frases, começam o livro dizendo: quando se pergunta o valor da moeda, qual é o valor da moeda, há um cintilar permanente desse valor e esse valor se perde. É uma frase mais bonita do que essa, mas é a mesma ideia, né? Começa a oscilar tudo fica vago. Esse é o resultado importante. Ó. Qualquer margem variando sozinha não causa inflação, nem impacto único no nível de preço relevante. Isso acontece se os preços da economia começarem a ser indexados. É quase a substituição da moeda por alguma outra coisa, no caso, o índice geral de preços.